Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês e a gente volta com produção textual. A gente vai fazer a indicação da correção na agenda do nosso PDF, que foi postado lá no grupo, mas antes disso vamos para a nossa acolhida, tá bom? Para a acolhida de hoje nós trazemos um texto, As Marcas da Aliança, do autor Nonato Costa, que diz assim: sabe aquele momento em que você se depara com um texto que lhe desperta atenção, emoção e reflexão? Recentemente deparei-me com um texto assim. É um texto curto e nos últimos dias tem estado presente nas redes sociais. O texto, oitavo ano, transmite o pensamento de alguém que, ao retirar sua aliança do dedo, percebe marcas ali presentes, pelo constante uso do objeto. E ainda a afirmação sobre os ensinamentos que aquilo lhe traz quando Deus tem uma aliança com o homem. Isto sempre deixará marcas. Marcas são geradas por causa desta aliança. Se o tempo passa e as marcas não foram geradas, provavelmente esta aliança nunca existiu. Se você tem esta aliança com o Deus, aceite ser moldado, transformado, aperfeiçoado. Tenha consciência de que precisa ser ajudado por Deus. Surgirão, assim, as marcas que Jesus deixa no homem quando firma a aliança. Existe uma frase que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esta transformação que gera marcas, pois haverá uma lapidação interior que envolverá fé verdadeira, caráter, dependência e convivência. É impossível passar por estes quesitos e não ter marcas geradas em si. Se a aliança existe, com certeza deixará marcas. Quem ainda não percebeu estas marcas em si, já deve ter percebido também que a aliança não está firmada. Esta é a verdade presente no pequeno texto que li, cujo autor ainda desconheço, mas que traz consigo uma sabedoria digna de ser guardada no mais sagrado do coração, uma verdade que muito fala ao coração humano, que olha para dentro de si e reconhece a necessidade de um ajudador, de um transformador, de um salvador. Deus propõe aliança com o homem, mas não invade territórios. É preciso um sim convidativo, pois como ele mesmo bem coloca, eis que estou à porta e bato. Se abrires, é preciso abrir a porta e dizer sim para a aliança com Deus. Então, esse é o nosso texto de acolhida de hoje, escolhido de hoje, tá certo? E a gente vai agora, para a nossa correção, tá bom? Vamos ver aí o que é que diz a nossa agenda, Acolhimento, conversa informal, correção do PDF. Em seguida, a gente vai deixar a indicação, tá certo, desse PDF para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aí o texto Nasce um Escritor, que foi a proposta do PDF para vocês. Olha aí. Nasce um Escritor. Leia, O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi a descrição, tendo o mar como tema. A classe inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. O episódio do Amastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no internato, eu vivia da saudade das praias do Pontal, onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema da minha descrição. Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, naquela sala de aula. Pediu que escutasse com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou o autor daquela página, seria no futuro um escritor, conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, os campeões de matemática e de religião, dos que obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário, onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, sensação permanente durante os 2 anos em que estudei no colégio dos jesuítas. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro as Viagens de Gulliver, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha paixão por Charles Dickens. Demorarei ainda a conhecer Max Strawn. O norte-americano não figurava entre os prediletos do padre Cabral. Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável.
menos por mim haver anunciado escritor, sobretudo por mim haver dado amor aos livros, por mim haver me revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles 2 anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, a minha primeira prisão. Jorge Amado, O Menino Capriúna, Rio de Janeiro, Record, 1987, páginas 117 a 120. Então, gente, esse é o texto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é preciso, copiar o texto, como muitos de vocês perguntam, gente? Por favor, não precisa copiar o texto. Se você não pode fazer a impressão do TD, não tem problema, gente. Anota só as respostas, não é obrigatório. Não vou ficar dizendo isso para os pais de vocês, tá certo? Estou fazendo questão de dizer nessa videoaula para que os pais entendam que a indicação do PDF está se fazendo porque o livro de redação acabou. A gente dá continuidade com a indicação de PDF, mas é uma indicação extremamente didática, cuidadosa, tá certo? Analítica, em que você lê aí mesmo o seu texto e anota as respostas. Mas se você tem condição, tem impressora em casa, tudo bem, pode fazer a impressão, mas essa impressão, gente, ela não é obrigatória, tá bom? Então, vamos lá agora para a nossa correção. Segundo o texto, o novo professor de português pediu aos alunos uma descrição com o tema o mar. O narrador escolheu o Mar de Ilhéus. Explique essa escolha. O narrador sentia-se prisioneiro no internato. Desse modo, sentia saudade do Mar de Ilhéus, que representava a liberdade e o sonho para ele. Por isso, escolheu esse lugar para a descrição. Repetindo aí, que é um tanto longo, o narrador sentia-se prisioneiro no internato. Desse modo, sentia saudades do Mar de Ilhéus, que representava a liberdade e o sonho para ele. Por isso, escolheu este lugar para a descrição. Muito bem. Aí a gente vai para a questão seguinte. De acordo com o texto, o professor não regateou elogios à vocação do escritor do narrador. O que significa não regateou elogios? Não poupou, significa não inventou, não selecionou, Então, significa aí, não poupou elogios. Na passagem, sensação permanente durante os 2 anos em que estudei no colégio jesuítas. A que sensação o narrador se refere? O narrador refere-se à sensação de prisioneiro no colégio dos jesuítas. 4. Identifique o fato que, segundo o narrador, mudou de modo considerável a sua vida, marcada por limitações no internato. Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam alunos mais velhos. Cabral tornou-se sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Exatamente. Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Então, a gente tem como resposta o terceiro item. E você vai anotar, você está anotando suas respostas, todo o item correspondente. No segmento primeiro, as viagens de Gulliver, o termo grifado exprime lugar, modo ou tempo. Então, automaticamente, você já associa a tempo. Terceira opção. Sexta. Em clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses, a vírgula assinala a enumeração de elementos opostos, alternados ou correlacionados. Então, você vai prestar atenção que está sendo pedido. A vírgula assinala a enumeração de elementos do quê? Correlacionados. Então, você vai ter como resposta aí o último quadrinho. Na parte, demoraria ainda a conhecer Max Frauen. Ocorre a metáfora, a sinestese, a metonímia. Aí a gente vai marcar a metonímia. Ah, professora, mas eu não entendi o que é essa metonímia. Quando o autor emprega o emprego do autor pela obra. Ao invés de citar o nome do livro, ele preferiu citar o autor, certo? Então, a metonímia, essa figura de linguagem que faz esse uso. Aí você marca aí a terceira opção, metonímia. E se você quiser colocar como observação para você lembrar, emprego do autor pela obra. O narrador expõe os motivos de ele recordar com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Aponte o motivo que, na visão dele, ocupa uma posição secundária. Por mim haver anunciado escritor, por mim haver dado amor aos livros, por mim haver me revelado o mundo da criação literária. Então, por mim haver anunciado escritor, certo? A gente marca aí a 8ª questão. Então, é assim, gente, que a gente finaliza mais uma videoaula. Espero
Espero, né, que vocês tenham realmente gostado desse texto. Ele é simples, né? Qualquer dúvida, vocês conversem comigo, tá certo? Durante a semana, a gente vai fazer a indicação, né, do novo PDF para vocês. Vou postar lá no grupo. E fica aí as orientações de sempre, tá certo? Fique em casa, um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.